Mais uma vez, cumprimento todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E hoje, dia do Senhor, convido os irmãos a abrirem a palavra do nosso majestoso Rei, um texto que se encontra no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 11. Vamos fazer a leitura do versículo 29 até o versículo 32. Lucas, capítulo 11, do versículo 29 até o versículo 32. Os irmãos encontraram? Amém. Vejamos o que diz a palavra do nosso bondoso Deus. Visto que aumentavam as multidões em volta dele, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração perversa. Pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão de Jonas. Porque assim como Jonas foi para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo contra os homens desta geração e os condenará. Porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior que Jonas. Amém. Oremos. Deus bendito, nós te louvamos por esse dia, pela oportunidade que o Senhor nos dá de te adorar, pela tua palavra. Nós te louvamos, ó Deus, por quem tu és, o único e verdadeiro Deus, o Redentor, aquele que não só criou tudo, mas que recriou, redimiu em Cristo. Por isso nós te damos graça, ó Pai, que pedimos que a tua palavra invada os nossos corações, que teu Santo Espírito faça com que ela encontre morada em nossas mentes. Ajuda-nos a entender, a praticar a tua vontade, a viver debaixo da tua verdade, da tua justiça, para que teu nome seja glorificado, ó Deus. Ajuda-nos, ilumina-nos com teu Santo Espírito, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o título dessa mensagem é: aqui está quem é maior. O texto que vamos analisar hoje é uma continuação direta da passagem que nós tivemos a oportunidade de pregar, de ouvir na semana passada, na qual Jesus estava diante de toda aquela multidão. Provavelmente isso aconteceu na região da Galileia. Ele estava proclamando os seus ensinos sobre o Rei de Deus, confirmando os seus ensinos por meio dos sinais que fazia, curas, milagres, libertações, tudo pelo poder do Espírito, atestando que o reino de Deus havia chegado. Cristo era o próprio sinal da chegada do Rei de Deus. O Messias prometido chegou. Na verdade, assim, esse padrão do ministério de Cristo se repete praticamente em toda a sua caminhada nesses 3 anos ministeriais, realizando e cumprindo as profecias messiânicas, principalmente aquela que vimos de Isaías 61:1. Ele pregaria as boas novas aos pobres, o evangelho da salvação, o evangelho, a mensagem de que a guerra foi vencida, de que Deus, o Cordeiro, venceu. Ele cumpriu a justiça em nosso lugar. Ele foi o sacrifício vicário, substitutivo. O que eu não podia fazer, ele fez. As suas palavras eram graciosas e com autoridade, é o que o relato bíblico nos diz. Então ele veio evangelizar os pobres. Pessoas que em si não tinham condições alguma. Na verdade, ninguém tem condições alguma de alcançar os céus pelas suas próprias forças. Mas Cristo veio fazer isso. E ele veio fazer isso também demonstrando grande poder, pelo poder do Espírito.
Ele curaria enfermos, como curou. Até esse momento da exposição de Lucas, em todos esses capítulos que já passamos, nós vimos como Jesus curou cegos, como ele fez várias curas milagrosas, levantou aleijados, ainda vai fazer todas essas coisas. Libertou, curou pessoas de doenças incuráveis, até a lepra. Ele purificou com o poder da palavra, fazendo com que pessoas se tornassem puras de novo. E ele ainda fará muito isso ao longo do seu ministério, no relato de Lucas. Mas outra parte extremamente importante das profecias messiânicas, a qual o Senhor Jesus era o claro cumprimento de todas elas, é que ele proclamaria liberdade aos cativos. Isso ele fez de forma muito ampla. Não só os cativos da escravidão do pecado, ao conhecer ele, que é a verdade, seriam libertos, porque quem conhece a verdade é liberto. Mas ele mesmo quebraria as algemas colocadas pelo diabo e seus demônios. À vista de toda aquela multidão, os irmãos devem estar lembrados, como vimos na semana passada, o Senhor Jesus ordenou que o espírito imundo saísse do homem. O espírito que possuía aquele indivíduo, deixando ele mudo, pelo relato dos outros evangelhos sinóticos, também cego. Nós vimos como aquele homem foi, pelo poder da palavra, de uma vez por todas, liberto e restaurado. Teve de volta a sua dignidade devolvida pelo Senhor. Cristo libertou ele daquela escravidão diabólica terrível. Só que diante desse fato, diante deste feito tão gracioso, tão poderoso, a lógica era que todo mundo ali presente, aquela multidão, começasse a gritar, dar glória a Deus, louvar. Chegou o reino de Deus, o Messias está aqui. Tudo está cumprido, tudo que a gente sempre ouviu foi realizado por ele. Só que não é isso que acontece. O perfeito louvor não é arrancado da boca dos homens. Você não vê muitos atos de ação de graça. Acontece, mas não é generalizado. Aqueles homens deveriam ser levados a maior ato de louvor público. Eles deveriam ser levados, o seu coração, a uma contrição profunda. E a louvar a Deus com ações de graças, dizendo: é chegado o reino de Deus, o Messias está diante dos nossos olhos. Minha geração é a mais bendita de todas, porque vimos a salvação. Eles deveriam ser levados ao profundo senso de temor, respeito e devoção ao Senhor com todos esses atos. Mas não é isso que acontece. 3 reações distintas são escritas por Lucas, que aquela multidão teve. A primeira delas está no versículo 14, que nós vimos. Diz assim: certo dia Jesus estava expulsando um demônio que era mudo, e aconteceu que ao sair o demônio, o mudo passou a falar, e as multidões se admiravam. Sim, houve quem se admirasse. Essa era para ser a reação, na verdade, mínima das pessoas, a admiração. Todos ali deviam estar profundamente admirados pelo poder e bondade do Senhor, que tendo feito tal feito pela autoridade e poder de sua palavra, só podia ser ele, certamente, o Messias prometido. Então, a conclusão que deveriam chegar é: o reino de Deus está sobre nós. O reino de Deus chegou, a libertação, o Messias prometido a ele. Ainda depois de seu ensino, nós vimos como uma mulher ergue a voz para louvar ao Senhor, com aquilo que tinha. Olha, bem-aventurada é a mulher que pode te conceber, que pode te dar de mamar. Mas essa não é a atitude de todas as pessoas ali presentes. Lucas relata outras 2 atitudes daquela multidão. A segunda foi uma reação blasfema dos escribas e fariseus ali presentes. Eles cometeram a blasfêmia contra o Espírito Santo, está lá no versículo 15. Mas alguns diziam: ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebul, o maioral dos demônios. Imagine quão
obscurecida estava a mente daqueles homens. Quão terríveis estavam esses corações, quão profundamente imersos em trevas. Porque eles diziam conhecer a palavra de Deus. Eles diziam ter o conhecimento sobre a lei e os profetas. Então eles viram a ação do Messias exatamente como a Escritura atestava. E o que eles disseram foi: tudo isso que você faz pelo poder de Satanás, pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios. Os irmãos, eles eram escribas, fariseus, religiosos da época. Mas Jesus, o mais valente dos guerreiros e o mais sábio dos mestres, frustra a incredulidade deles. E ele faz isso com a autoridade perfeita do seu ensino. Ele ensina perfeitamente, deixando eles totalmente arrasados. Então vem a terceira reação. A terceira reação está lá no versículo 16. É dito que muitos tentaram a Jesus e outros, tentando, pediam dele um sinal vindo do céu. Então você tem o louvor de alguns, com admiração, a blasfêmia de quem você menos esperaria blasfêmia, e a tentação de outros. E é acerca dessa tentação que Jesus vai entregar mais uma vez o seu ensino divino. É acerca dessa tentação que Jesus vai nos dar ensinos preciosos e confrontar a incredulidade dos falsos religiosos. Não apenas daqueles dias, viu? Mas dos falsos religiosos dos nossos dias. E quando eu falo falsos religiosos, não estou falando só dos líderes. Estou falando de todo mundo que diz seguir a Deus, mas que o tempo todo pede provas de sua existência. Na verdade, nós sabemos bem como Jesus reage às tentações do diabo. E não se engane, viu, irmãos? Por vezes, o diabo fala pela boca de muita gente, até dos religiosos. Até daqueles que são tidos como respeitáveis diante dos homens. Até proeminentes. Então as palavras do Senhor, elas ficam de ensino para nós. Jesus reage às tentações como ele sempre reage. Com a palavra. Está escrito. Então, em primeiro lugar, temos uma geração perversa e o sinal de Jonas. O relato do texto de Lucas continua assim. No versículo 29, eu peço que os irmãos estejam sempre atentos à palavra de Deus. Visto que aumentavam as multidões em volta dele, Jesus começou a dizer: esta é uma geração perversa. Pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Então veja, aquilo que foi dito por Lucas lá no versículo 16, é agora que Jesus vai dar a resposta. Imagine aquela cena. Jesus não devia ter curado apenas aquele homem, irmãos. Ter libertado apenas aquele homem diante da multidão. Nós sabemos como Jesus fazia muitos sinais, e até os seus discípulos já estavam habilitados para expulsar demônios e fazer sinais. Ele deve ter curado muita gente naquela multidão. Tem ensinado muita coisa preciosa. Jesus já tinha respondido àquela acusação blasfema dos fariseus. Ele já tinha desbancado a lógica dos escribas. Em cada ação realizada, em cada palavra dita, a multidão crescia. É isso que o texto diz. E a multidão vinha e crescia a multidão. Aumentavam as multidões. Então você está imaginando Jesus fazendo sinais, realizando o seu ensino. Talvez uma outra pessoa saísse dali correndo para avisar os outros: olha, está acontecendo uma coisa única aqui. E vindo gente. E as pessoas chegando. E mais pessoas se aglomerando naquela multidão. O que está acontecendo aqui? Eu quero entender o que é que se passa. E as pessoas estão chegando. Então Jesus responde à tentação descrita lá no versículo 16, feita por aqueles homens incrédulos. E Jesus usa palavras duras. Porque é assim que se lida com o coração de pedra. Com palavras duras, de exortação. O que ele diz é: esta é uma geração perversa. São palavras duras, meus irmãos.
Alguns evangélicos hoje não aguentariam um único sequer sermão de Cristo, viu? Iam sair dali chorando. Ai, meu Deus, ele me ofendeu. O relato de Mateus dessa passagem, Jesus não só chama eles de perversos. Essa é uma geração perversa e adúltera. Vocês são traidores, infiéis. Dizem-se religiosos, mas são infiéis. Pobres coitados, né? Tão bonzinhos. Que nada. Tudo isso é verdade. Perversos e adúlteros. Até blasfemos estavam ali no meio. Tão achegados às tentações quanto aqueles escribas. Parece que Jesus está pregando em nossos dias. Vocês querem sinal, não é? Vocês querem sinal? Vocês querem culto de mover? Manda o mistério, Jeová. Oh, glória. Assim. Mesmo blá, 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 irritante de sempre. Sem fundamento nenhum. Aqueles adúlteros queriam que o sinal de Cristo fosse a libertação do Império Romano. Que ele desbancasse César e suas legiões de soldados. Os de hoje querem demonstração de poder. Mas saiba disso. A resposta de Cristo para ambos, para aquela geração e para a nossa, é a mesma. Nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Não é Cristo o nosso maior sinal? Não é a encarnação do Verbo, o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Não é isso a maior prova de graça, o maior sinal de Deus para nós? A prova do seu amor. O mistério já não foi revelado em Cristo, já não foi revelado pela palavra de Deus, como está escrito que nós, gentios, também somos participantes das promessas de Deus. A salvação também é para nós, se crermos verdadeiramente. Por isso, para aquela geração, para esta e qualquer outra que seja incrédula, o sinal que lhe será dado será unicamente o de Jonas. E é isso que Jesus diz no versículo 30. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para essa geração. Então Jesus toma Jonas como um tipo de Cristo. E Jesus como o antítipo, como a realidade. Mas que sinal é esse? Esse é o sinal suficiente, irmãos. Mateus, ele relata a natureza desse sinal. Esse sinal, relatado por Mateus, é autoexplicativo. Mateus, capítulo 12, versículo 40, ele escreve o seguinte. Porque assim como Jonas, é o relato da mesma passagem, só que Mateus ele explica mais. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Esse é o sinal. Jesus está dizendo, sabe qual é o sinal? Eu vou morrer. Como Jonas figuradamente morreu no ventre daquele peixe. E assim como ele ressuscitou quando foi cuspido na areia, eu também ressuscitarei. Esse é o sinal de Jonas. O profeta fujão, o profeta indignado, que foi forçado pelo Senhor a pregar aos ninivitas. Você sabe por que Jonas estava indignado? Por que ele não queria pregar? Irmãos, aquele era um povo terrível, perverso. Nínive era a capital da Síria. Era um dos maiores inimigos de Israel. Era um dos poderes bélicos mais fortes. Era um dos povos mais traidores, perversos, cruéis que existiam. Que assolaram Israel. Que Deus levantou, inclusive, para punir Israel dos seus pecados. E quando eu falo Israel, lembre-se do reino do norte. Depois da divisão. Depois da morte de Salomão. Onde não teve um rei sequer que fez o que era bom. Diante de Cristo. Diante de Deus. E nós conhecemos a história de Jonas. Ela é muito famosa. Ele tentou fugir do Senhor para não pregar para aquele povo. Sabe por quê? Porque ele sabia que se Deus ordenou que ele fosse pregar lá para aqueles gentios malignos dos ninivitas, que eles iam se arrepender. Eles sabiam como é que pode Deus estar me levantando daqui para ir pregar para aqueles inimigos. Não é fato que Deus tem um propósito na vida deles? E ele não queria. O profeta que não queria o arrependimento dos outros. Então ele foge, nós sabemos como ele vai para um barco e começa a dar tudo errado e ele é lançado na água.
Então ali, Jonas estava tipificando Cristo. Jesus ficaria 3 dias sepultado no coração da terra. Como Jonas, simbolicamente, estava sepultado no ventre daquele grande peixe. Qual o motivo? Qual o objetivo de Jonas? Era forçadamente pregar a salvação para uma geração perversa, para os ninivitas. Porque Cristo ficou no coração da terra, porque Ele enfrentou a morte, para trazer salvação também para homens perversos, pecadores como nós. Se Deus usou Jonas em sua insignificância, na sua má vontade, que dirá o próprio unigênito, o próprio Deus, o próprio Verbo encarnado? A ressurreição de Cristo, é isso que Jesus está dizendo. Minha ressurreição é o único sinal necessário e eu só vou dar este. A morte não podia retê-lo. Ele venceu a morte. A nossa salvação foi conquistada por Ele. Ao ressuscitar, Ele triunfou sobre a morte. O último inimigo a ser derrotado. Mas Cristo já derrotou. É por isso que Paulo argumenta aos Coríntios, capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Mas nós sabemos que Ele ressuscitou. Nós sabemos também que Deus pode realizar qualquer milagre, onde, como e quando quiser. Que Ele pode mudar as circunstâncias a qualquer momento. Que Ele pode agir em nosso favor. E nós mesmos já temos visto e experimentado o favor de Deus, a sua bondade, de diferentes modos em nossa vida. Mas quanto à salvação, quanto à prova de que Ele é Deus e de que o seu amor é infinito, o seu sinal é único e suficiente para nós. Cristo morreu a nossa morte e triunfou sobre ela e ressuscitou. Não necessitamos de mais provas do seu poder para crermos. Não precisamos de mais provas daquele amor, do seu amor, para nos devotarmos, para nos tornarmos obedientes ao seu chamado. Não é isso que as pessoas têm feito? Ó Senhor, manda um sinal para que ainda vejam que Tu és Deus. Tem até a música que diz isso. Para que saibam que Tu és Deus. Para que creiam. O único sinal é esse. Jesus morreu e ressuscitou. Qualquer um que queira algo além disso, não passa de um incrédulo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a mensagem que nos salva é a mensagem da cruz. Está escrito que ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. De fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. É por isso, por causa da incredulidade daqueles homens que pediam sinal do céu, que Jesus anuncia um juízo para a geração perversa. A perversidade dos homens, ela tem raiz, irmãos, na principal das doenças que já atingiu a terra, que já assolou a existência. Isto é, o pecado. E a maior demonstração da perversidade, o maior ato de demonstração de que alguém é realmente perverso, é a incredulidade diante da proposta gratuita de salvação revelada em Cristo pela fé. É por causa da incredulidade que os pecadores vivem do seu próprio modo de ser maligno, perverso, cruel, com todo tipo de pensamento, com todo tipo de ações, sem levar a vontade de Deus em conta. Jesus confronta essa incredulidade. A incredulidade daqueles religiosos, daqueles guias cegos e das demais pessoas que o tentaram ali e ainda hoje tentam ao Senhor pedindo o sinal dos céus para crerem. E ele faz esse confronto usando 2 relatos bíblicos. E com esses 2 relatos bíblicos, o Senhor anuncia juízo contra os incrédulos. Diante de tudo que Cristo é, que está revelado sobre Ele, e todo relato que temos, não há motivos para a incredulidade. E é por isso que Jesus confronta a incredulidade e as tentações com
a palavra, com o que está escrito. Primeiro, Jesus lembra para aquela multidão como a rainha de Sabá, ela se esforçou para ouvir a sabedoria de Salomão, para ouvir o ensino de Salomão. Lucas 11:31 está escrito: a rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. O que é que Jesus está falando aqui? Aquelas pessoas, irmãos, aqueles judeus, aqueles israelitas, eles conheciam o relato que Cristo está falando. Eles conheciam a palavra de Deus, porque era apresentada desde cedo a eles. Aquelas pessoas conheciam os textos de Reis e Crônicas, que contam como a rainha do sul, a rainha de Sabá, ela sai de um lugar muito distante para ouvir a sabedoria de Salomão, que tinha sido dada por Deus a Salomão. Eu peço que você abra sua Bíblia, hein, no primeiro livro de Reis, no capítulo 10, para lermos do versículo 1 ao 9. É onde está o relato que Cristo usa como sinal de juízo para os perversos. 1 Reis, capítulo 10, a partir do versículo 1. Quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, com respeito ao nome do Senhor, olha isso, com respeito ao nome do Senhor, veio para prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com uma enorme comitiva, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Ela se apresentou diante de Salomão e lhe expôs tudo o que trazia em sua mente. Salomão respondeu a todas as perguntas que ela fez. E não houve nada profundo demais que o rei não pudesse explicar. Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, o palácio que ele havia construído, a comida que era servida na mesa dele, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados e os trajes deles, seus copeiros e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si e disse ao rei: é verdade, preste atenção nisso, é verdade o que eu ouvi na minha terra a respeito de você e a respeito da sua sabedoria. Eu, porém, não acreditava naquelas palavras até que vim e vi com os meus próprios olhos. Observe, ela viu e creu. Eis que não me contaram nem a metade. Você supera em sabedoria e prosperidade a fama que eu vi. Felizes os homens à sua volta. Felizes estes seus servos que estão sempre diante de você e que ouvem a sua sabedoria. Agora, olha como ele encerra no versículo 9. Bendito seja o Senhor, seu Deus, que se agradou de você e o colocou no trono de Israel. O Senhor ama Israel para sempre, e por isso ele o constituiu rei, para que você execute o juízo e a justiça. A narrativa em 1 Reis, irmãos, continua dizendo que aquela rainha, ela entregou coisas preciosíssimas a Salomão. Toneladas de ouro, madeiras raras que foram usadas na ornamentação do templo. Isso aconteceu mais de 900 anos antes de Jesus proferir essas palavras. Mas como a rainha de Sabá será sinal para aquele povo e para todos os incrédulos? Porque ela veio de longe. Ela veio de longe quando ouviu falar de como Deus tinha abençoado Salomão. Ela ouviu de longe como o Senhor tinha dado sabedoria e prosperidade. Ela quis atestar. Ela se esforçou para vê-lo. Ela foi experimentar essa sabedoria. Ao ver e prová-lo, não restou dúvidas para ela. De fato, o Senhor estava com o seu ungido. Ela veio de longe. Então, entre elas,
entre ela e os israelitas daqueles dias de Cristo, há muito grande contraste. Enquanto ela veio de muito longe para isso, Cristo estava ali, diante deles, o tempo todo. Eles tinham acesso ao Senhor. Ela não conhecia o Senhor, mas aqueles homens diziam conhecer. Aqueles homens já ouviram falar das promessas, diziam andar com Deus. Ela viu a sabedoria de Deus dada a um homem e creu. Só que aqueles homens dos dias de Cristo estiveram ao lado do próprio Cristo, da própria sabedoria encarnada. Contemplaram o Senhor, contemplaram os seus feitos e continuaram incrédulos, rebeldes e insensatos. A rainha de Sabá, irmãos, ela se alegrou no Senhor pela vida de um homem que mesmo com tanta glória, com tanta sabedoria, era um pecador imperfeito. Salomão tinha muitos pecados. Porém, aqueles homens dos dias de Cristo estavam diante de Jesus, o Messias prometido, o Verbo encarnado, totalmente puro, totalmente perfeito, sem mancha, sem mácula, o Rei dos Reis. Alguém infinitamente maior que Salomão. E eles não conseguiram, mesmo seus olhos vendo, seus ouvidos ouvindo, eles não viam e nem entendiam as coisas. A cegueira era muito longe, muito grande. E é por isso que no dia do juízo, ela se levantará junto com os incrédulos daquela geração, e da nossa também. E será a prova de que eles são indesculpáveis. Porque com muito pouco, aquela que estava extremamente longe, fez de tudo para conhecer e atestou a bondade de Deus. E aqueles que estiveram do lado do Senhor o tempo todo, não puderam percebê-lo. Essas pessoas, elas são indesculpáveis. E aqueles, e os de hoje, que estão na igreja, ou que pelo menos conhecem pessoas que lhes pregam o Evangelho, e o tempo todo, eu quero um sinal, eu quero ver, eu preciso sentir. Então Jesus, ele traz agora a reação dos ninivitas quanto à pregação de Jonas. Lucas 11:32, Jesus diz: ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Se Jesus já havia usado a figura de uma rainha gentílica, provavelmente da África, alguém de fora da comunidade de Israel, agora o Senhor vai além. Ele não só usa alguém de fora da comunidade de Israel, mas ele usa um povo que também era gentílico, e era um povo conhecido por ser mal. Era um povo conhecido por ser inimigo de Deus, inimigo de Israel, um povo perverso, um povo cruel. E Jesus começa a dizer que esse povo também será usado no tribunal de Deus como parâmetro de condenação para aqueles homens. Jesus usa a figura dos ninivitas como alguém do qual aquele povo deveria se espelhar. E Jesus tem feito esses confrontos, né? Isso era um grande afronto aos fariseus. E ele já tem feito isso há um tempo. Ele já tinha confrontado dizendo, olha, seja semelhante ao samaritano, ao bom samaritano. Era uma afronta imensa. Vai e age igual. Nós vimos aqui a parábola do bom samaritano. Agora ele está dizendo assim, não tem aquela nação que vocês odeiam, os assírios, a capital deles, Nínive, onde está o povo, o centro, o núcleo da maldade. Vai ter uma geração deles salva, e vocês serão condenados. É isso que está escrito no livro de Jonas. Eu peço que você abra Jonas capítulo 3 para acompanhar comigo. Eu quero que vocês percebam, irmãos, como essas palavras de Cristo são duras. Talvez você não entenda, não sinta o impacto, porque você não é inimigo dos assírios. Porque você não viveu as crueldades que os assírios faziam.
Mas aquele povo, eles entendiam. Na verdade, esse era o motivo do próprio Jonas não querer pregar para eles. Era um povo cruel, maligno, perverso. Jonas capítulo 3, a palavra de Deus diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Então tem uma ordem de Deus, claramente, vá lá e pregue contra ela. Ou seja, é uma mensagem de juízo para eles. Se tinha um povo mau, era esse. Mas aqui fica declarado claramente como a misericórdia e a graça de Deus são superabundantes. O Senhor proveu um profeta para pregar até para aquele povo ruim. Até para aquele povo mau. Versículo 3. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo, essa é a mensagem de Jonas, irmãos: ainda 40 dias e Nínive será destruída. A mensagem era essa. Em 40 dias, Deus vai subverter a cidade de Nínive. Vai destruir, vai arrasar com tudo. Era um anúncio puro de juízo. Sabe qual foi a reação dos ninivitas contra esse anúncio? Está aqui no versículo 5. Os ninivitas creram em Deus. Percebe? A mensagem de Deus foi: isso aqui tudo vai ser destruído. Deus vai acabar com tudo. Eles sabiam que eram maus. Então os ninivitas creram em Deus. Ah, mas eu também creio pela fé. Vai ver, a vida não tem mudança nenhuma, não tem nada. Olha aquela geração como reagiu. Proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. E mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, podem comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixem que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Observe como eles creram, e como a fé deles foi evidenciada pelas suas ações. Não tiveram sinal nenhum, só uma mensagem: creiam, se arrependam, senão Deus vai destruir tudo. Então o versículo 10 encerra assim o capítulo. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Irmãos, pense numa junção totalmente improvável de dar certo. Um profeta que não queria ir pregar e um povo inimigo de Deus. Mas quando o Senhor tem propósitos, tem um decreto, nada pode deter a sua soberana mão. Aquele povo, ao ouvir um anúncio que Deus destruiria aquela cidade, que ele subverteria em 40 dias a cidade de Nínive, eles prontamente dobraram seus joelhos, corações, perante o Senhor, que nem era o Deus deles, eles tinham seus deuses pagãos. Eles se arrependeram aos moldes dos judeus, vestindo de pano de saco e cinzas, e proclamaram um jejum solene, em sinal de arrependimento de suas obras más. O texto, ele relata a grandiosidade da misericórdia de Deus ao salvar aquele povo. Então o Senhor mudou de ideia quanto ao juízo que faria. Aí vocês estão na mente agora: Deus muda de ideia? Obviamente não é isso que o texto está dizendo. Uma vez que Deus mandou, o profeta ele já mandou com esse propósito. Essa mudança é a forma como o autor tem para dizer que o Senhor perdoou de fato e não executou o juízo anunciado. Afinal, como está escrito em Mateus 3,10,
e o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. São esses ninivitas que se levantarão no juízo contra os incrédulos. Porque nem mesmo em sua extrema maldade não foram incrédulos quanto ao anúncio do Senhor, quanto ao anúncio de juízo que Deus tinha proclamado por meio do profeta. Porém, aqui está quem é maior do que Jonas. Se Jonas, um pecador miserável, pregou e aquele povo se arrependeu, creram de verdade pela fé na mensagem, que desculpa terão aqueles que ouviram a mensagem da cruz, a mensagem de que Deus enviou o seu Filho ao mundo, a mensagem pregada pelo próprio Cristo e agora proclamada por cada um de nós, os seus filhos. Aqui está quem é maior que Jonas, Jesus, o maior dos profetas, maior do que todos os profetas, infinitamente maior que o próprio Moisés. O pecado daqueles homens que pediam sinal era simplesmente um pecado mortal, e todos aqueles que agem do mesmo jeito, irmãos. Esse pecado ele continua sendo praticado hoje. A mensagem da cruz tem sido pregada dia e noite pelos servos do Senhor, e as pessoas têm pedido sinais e buscado a sabedoria do mundo do mesmo jeito. Hoje a sabedoria que os falsos religiosos buscam nas igrejas são aquelas de crescimento pessoal, do coaching, dos emocionalismos baratos, da dopamina. Continuam pedindo sinais do mesmo jeito. Continuam vivendo uma vida unicamente em busca de prosperidade pessoal. A gente não tem visto quebrantamento verdadeiro. Não tem visto mudança de vida. Não tem visto profundo senso de arrependimento, como os ninivitas tiveram. Não tem pessoas pedindo: Senhor, faz de mim um servo santo e fiel, ainda que isso me custe tudo, ainda que me custe a vida. Não, tem pessoas dizendo assim: Senhor, envia do céu o teu anjo para me abençoar, para me dar o que eu preciso, e aí eu saberei que o Senhor é Deus. Ninivitas se levantarão também com esta nossa geração perversa. Se não se arrependerem, ele será sinal de juízo para ela. O que nós aprendemos em tudo isso? Primeiro, que apesar do nosso Deus ser o soberano do universo, a nossa fé ela não consiste em sinal e demonstração de poder. O poder de Deus foi demonstrado de uma vez por todas na cruz. Ela é o poder de Deus para a salvação. A nossa salvação ela foi alcançada por Cristo. Que como Jonas ficou na barriga do peixe por 3 dias e 3 noites, o nosso Senhor foi posto na sepultura por suportar a nossa condenação. Mas a nossa fé é real e verdadeira. E o testemunho é dado pelo próprio Cristo, que ressuscitou ao 3º dia. Isso nos basta. A morte não podia retê-lo. Todas as demonstrações de poder foram dadas. O poder de Deus para a salvação foi entregue, a mensagem, o evangelho, as boas novas, que era sinal, inclusive, do seu ministério. Ele evangelizaria os pobres. A gente não pode ter esse mesmo modo de vida, esse mesmo padrão de pedir sinal dos céus, para a gente decidir, então, se crer, se não crer. Isso é pôr Deus à prova. É tentar ao Senhor. Ele já fez tudo, absolutamente tudo que é necessário. Isso não significa, irmãos, que ele, por sua própria vontade, livremente, não possa fazer grandes milagres e sinais. Ele pode fazer. E nós podemos clamar para que ele faça e nos salve. E nos sustente em muitas áreas difíceis, em muitos momentos difíceis. A gente não tem o direito de fazer isso pedindo um sinal de que ele é Deus, para decidir se vamos crer ou não. Segundo, a conversão dos ninivitas, ela nos ensina que há salvação até para o pecado mais perverso, mais cruel que há, se pela fé de fato crer no Senhor Jesus.
aquele que é o maior dos profetas, aquele que é o maior dos reis, o Salvador. Terceiro, a sua bondade infinita, o seu amor incondicional e a sua graça revelada em nosso favor deve nos levar a uma profunda busca por santidade. O quebrantamento da salvação requer uma mudança de vida, uma mudança de procedimento, uma mudança de hábitos. O Deus que nos amou infinitamente requer de nós uma mudança. Imagina aí, aquele povo de Nínive passa 2 semanas fazendo jejum, depois volta a ser cruel do mesmo jeito. Não houve mudança. Não teria havido salvação ali. Mas eles mudaram de fato. Deus requer de nós mudança verdadeira. A nova vida que nós recebemos quando Cristo nos dá a salvação. O nosso nascer de novo é uma nova vida acompanhada de novas disposições, de novos padrões, de um novo modo de viver. E o Senhor te convida para viver uma vida baseada nessa justiça, na sua justiça santa, nos seus padrões puros. É assim que Paulo ensina aos Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que é isso? Aí Paulo diz, este é o culto racional de vocês. É assim que nós cultuamos, adoramos a Deus racionalmente, vivendo de um modo agradável para o Senhor. No versículo 2 ele diz, e não vivam conforme os padrões deste mundo. Ou seja, a mudança é essa. Não somos mais membros deste mundo, mas povo do seu reino que chegou em Cristo. Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, baseada na sua palavra, na sua santidade, no seu poder. E o fim é para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para ser participante de tamanha glória, é fundamental que você creia naquele que é o maior. Não seja incrédulo, mas crente. Amém. Convido você a se colocar de pé para louvarmos ao nosso Deus.